Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e hoje eu estou com uma convidada especial, a Carolina Villanova. Pra você ter uma ideia, a Carol, né? Ela é escritora e roteirista. Além disso, ela trabalha como ghostwriter. Então, a entrevista vai ser bem bacana. A gente vai falar de storytelling, vários conceitos, vários conteúdos que vão fazer toda a diferença. Você que se interessa pela leitura, ou mesmo criar um livro e conhecer um pouquinho mais da história da Carolina, que vai ser muito válida para você. Os links da Carolina estão aqui na descrição, independente se você estiver no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, ou mesmo na Google Podcast ou no site, tá bom? Carol, muito obrigado por ter aceito aqui a nossa entrevista, esse convite para você participar. Eu que agradeço, Diego, um querido, você tem uma energia ótima. Como eu já te contei, eu não sou muito fã de vídeos, mas eu gostei muito de você e estou bem curiosa e feliz com essa oportunidade. Obrigada. Maravilha, gratidão, viu, Carol? Carol, conta um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, né, e falando um pouquinho da sua história de vida. Então, para quem quer conhecer melhor o seu trabalho, a sua jornada, né, conta um pouquinho, assim, da história da Carolina. Bom, eu sou hoje escritora e roteirista, trabalho como ghostwriter. O que é o trabalho de ghostwriter, né? Eu gosto de dizer, eu encaro muito dessa maneira, né? Escrever é o meu propósito de vida, é o que eu amo fazer. Eu escrevo desde criança, desde os 10 anos de idade. Profissionalmente, eu escrevo desde 2011. E como ghostwriter, eu estou aqui há menos tempo, né? Não há tanto tempo quanto eu comecei a escrever os meus próprios livros. Quando eu comecei a escrever como ghostwriter, eu percebi que o meu propósito ele podia ser compartilhado. Porque escrever, para mim, o que eu faço hoje é a realização de um sonho. Porque eu escrevo, posso dizer, literalmente com o pé nas costas, porque, assim, é muito gostoso. Eu me desligo de tudo. Para mim, não é um trabalho, assim, é um prazer. E o trabalho de ghostwriter, ele permite que outras pessoas possam publicar livros, contar a história delas, né? Com o nome delas. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, eu já escrevi o livro de um médico, por exemplo, muito erudito, muito inteligente. Ele tinha o sonho de escrever um livro e ele não tinha ideia de por onde começar. Ele é um médico, assim, visivelmente com QI acima do normal, e ele vai explicar alguma coisa, ele vai muito longe, né? Cita muitas coisas de filosofia, de vários temas, para conseguir concluir um pensamento. Então, quando ele me contou do sonho dele, e a gente começou a tentar trabalhar uma ideia para o livro, foi um processo maravilhoso. Eu fui no consultório, né, na clínica dele, acho que 6 ou 7 dias seguidos, e eu escrevi um capítulo por dia. Só que eu escrevia baseado nas ideias que ele tinha. Então, ele queria muito falar sobre depressão, porque ele trabalha, né, com pacientes que sofrem de depressão. E ele é uma pessoa, um ser humano, assim, que tem muita empatia. E ele queria, através desse livro, ajudar as pessoas. Então, esse livro falava de depressão, do amor de Deus em relação ao homem. Ele quis comparar esse amor sendo parecido com o amor que a mãe tem por um filho, que ele acha que é o maior amor que pode existir na Terra, né? Bom, e além disso foram colocados elementos da vida dele e foi maravilhoso, foi um processo muito gostoso, tanto para mim quanto para ele, e a satisfação do cliente em ver o resultado, porque ele acaba vendo muitas coisas que ele imaginou, ou a própria história, quando é uma biografia, de uma maneira muito mais bonita. Porque, assim, todo ser humano tem uma história bonita, todo mundo sofre, todo mundo perdeu alguém, amou alguém, não foi correspondido, foi humilhado um dia, e a gente se conecta com as histórias dos outros pela dor, pelo sofrimento. Então, é um processo maravilhoso, eu realmente adoro fazer isso. Antes disso, né, voltando à sua pergunta, eu trabalhei em multinacional durante 6 anos. Não fui tão feliz quanto eu sou agora, então por isso que agora eu me dedico 100% à literatura, também a filmes, né? Pretendo também escrever séries, enfim. E morei na Alemanha. O meu primeiro livro se chama Minha Vida na Alemanha, e foi daí que tudo começou. Quando eu escrevi esse livro, eu achava que seria o único. Mas ele fez bastante sucesso, ele vendeu em vários países,
né, pelo Amazon, só que depois disso eu nunca mais parei. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar esse talento, esse amor com outras pessoas que não sabem escrever ou não têm tempo, não sabem como. As pessoas querem escrever de uma maneira... no meu caso, né, eu tenho técnicas literárias, de edição, de storytelling, então as pessoas querem um profissional qualificado e aí chegam até mim, e é isso, é um processo maravilhoso. Maravilha, até você estava falando, né, você trabalhou numa multinacional, então, assim, alguma coisa dentro de você despertou também, né, era uma necessidade, né, de, às vezes, explorar uma paixão que às vezes não estava conseguindo, você morou fora. E até uma coisa que acho que é legal falar quando a gente fala de propósito, né? Porque hoje você está realizado, você trabalha com aquilo que você ama e escrevendo seus livros, né? São vários, inclusive os links estão aqui na descrição para você adquirir qualquer livro da Carol, estão aqui abaixo, ou mesmo no Spotify, você vai ver na descrição deste podcast, tá legal? E aí, no caso, Carol, conta um pouquinho, a gente estava falando antes aqui, né, nos bastidores da Alemanha, né? Você trabalhou lá, morou lá, e é diferente a gente falar de um país, né? Às vezes de uma forma ilusória, né, e a realidade como que é, né? Você é uma estrangeira em um território estrangeiro, né? Aliás, que é estrangeiro para eles, né? Então, como que é essa dinâmica, né? Você chegou lá, então, um país diferente, como que foi essa dinâmica, até de aceitação, né, de uma brasileira? Conta um pouquinho mais disso aqui para gente. Diego, foi uma experiência muito difícil para mim, foram 6 anos que eu morei lá. Quando eu fui muito ingênua. Eu achava que com o meu jeitinho brasileiro, que com a minha alegria, com a minha simpatia, o meu calor humano, que eu ia conquistar as pessoas, que eu ia conseguir ter uma vida lá igual a que eu tinha no Brasil. Só que não foi bem assim. Eu fui para lá, eu voltei em 2011, eu fui em 2003. Então, assim, eu fui 2005. Foi de 2005 até 2011. Ou seja, naquela época já existia muito preconceito, eu acredito que hoje deve estar bem pior por conta de refugiados, né, de tantos problemas que a gente sabe. Mas, mesmo sendo descendente de alemã, falando inglês, falando alemão, depois de um tempo eu adquiri a cidadania alemã, ainda assim o processo de integração é muito difícil. O alemão ele é muito fechado para novas relações. Eles são muito bons nas relações que eles já têm, né, com os colegas de infância, os colegas na escola, e principalmente sendo os próprios alemães. Mas com estrangeiros é bem difícil. É como eu mencionei para você, eu adoro trabalhar com alemães. O alemão ele tem o alemão é muito ético, muito correto, tem muita disciplina, muita produtividade. Eu gosto muito de trabalhar com alemães, porém morar lá e conviver não é um processo fácil, não é uma porta aberta, é muito diferente dos brasileiros, né? O brasileiro, quando vê um estrangeiro, já chama para o churrasco, chama para ir para a praia, e não espere isso lá fora, isso não vai acontecer. Os meus melhores amigos na Alemanha foram, como eu te falei, foi uma moça chamada Helena, que era romena, tanto é que a gente se fala até hoje. O meu processo de integração, ele ficou bom, entre aspas, porque nunca ficou bom como é no Brasil, nunca ficou. Mas ele ficou bom quando eu fui dar aula. Eu não aguentava a solidão e eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou procurar emprego. Não era uma necessidade financeira, era uma necessidade emocional, psicológica. E lá na Alemanha é legal que tem um lugar chamado Arbeitsamt, que é como se fosse um Ministério do Trabalho. Eu fiz umas entrevistas e a própria pessoa que me atendeu falou, por que você não vai dar aula de português? Eu falei, mas eu não domino o alemão. Ela falou, não tem problema. E eu fui numa escola chamada Volkshochschule, que é uma escola que tem em todo o país. É como se fosse um SESI, um SENAC, alguma coisa assim, que tem no país inteiro. E eu fui muito bem aceita. Dentro da sala de aula, eu podia ser brasileira. Eu podia brincar, eu podia dar risada, eu podia ser irreverente. E isso teve muito retorno. As escolas das cidades em volta começaram a me chamar para dar aula. O boca a boca foi tão bom que chegou um momento que eu tinha aula de manhã, à tarde e à noite, inclusive na universidade. Durante 5 anos eu dei aula de português,
Depois eu também dei aula de alemão para portugueses, africanos, e foi isso que me salvou da solidão que eu sentia lá. Essas poucas pessoas me aceitavam dentro da sala de aula. Entendi. Nossa, olha que coisa, né? E até falando de propósito, é legal, né? Então isso fez parte da sua caminhada, até desenvolver isso dentro de você, ser mais forte, né? Porque é fácil falar, né? Mas quem teve, né, uma vivência, né, viveu lá, então é interessante, porque você é descendente, né? E ao mesmo tempo você volta à raiz natal, né? À terra natal, e aí, né, não é muito bem assim. E só mudando um pouquinho de assunto, acho que tem a ver com o seu propósito, porque dentro dessa escalada profissional, né? Porque você começou a dar aula, então começou a ficar mais próximo, a ensinar, e o seu trabalho como escritor e roteirista tem tudo a ver com isso, né? Você passar esse conhecimento para frente, as suas experiências para frente. Conta um pouquinho do filme, né? Porque agora você vai trabalhar, né, num filme também. Conta um pouquinho mais para o pessoal se interessar, né, e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Tá, para eu falar do filme, eu tenho que falar de uma pessoa muito importante na minha vida, que é o meu consultor de histórias, meu mentor. Ele se chama James Maxwell, ele é considerado o número 1 do mundo em storytelling. Ele é um escocês brasileiro que mora na... Difícil dizer onde ele mora, ele tem 5 casas ao redor do mundo, acho que a principal é na Escócia, onde ele fica. Há pouco mais de 2 anos eu comecei a trabalhar com ele, técnicas literárias, e foi onde o ponto de virada na minha carreira, porque foi quando eu comecei a adquirir técnicas que a gente não tem onde aprender, né? Por exemplo, acho que eu já comentei com você, nos Estados Unidos, para você se tornar um escritor, você faz uma universidade. Você pode ver isso em filmes, por exemplo, tem aquele filme, aquela série na Netflix, Você... Já assistiu? Ainda não. Vou anotar aqui. Mas é uma série que fez bastante sucesso, e eu não sei se os brasileiros perceberam, a protagonista, ela faz uma universidade para ser escritora. Então, assim, no Brasil ainda não existe isso, e seria muito interessante que existisse, porque você ser um escritor profissional, não basta você abrir o Microsoft Word e escrever tudo que vem na sua cabeça, né? Existem técnicas editoriais que permitem que um livro seja publicado e distribuído nacionalmente e internacionalmente através de uma grande editora, ou não, né? Hoje qualquer pessoa pode abrir o Word, escrever um livro e publicar no Amazon, mas a chance desse livro ser bem sucedido é como se ganhar numa loteria, ou você conseguir adquirir essas técnicas. E quando eu conheci o James, para mim foi o ponto de virada, que foi quando eu comecei, assim, o talento eu sempre tive. Desde criança eu escrevo, e tive vários professores que me falavam, você vai ser escritora, e eu sempre achei que aquilo era coisa de professor, eu nunca tinha levado a sério, nunca, desde o ensino fundamental até a universidade, eu tive professores que falavam, você vai ser escritora e tal. Mas, enfim, então, com o James, eu tive um desenvolvimento das técnicas muito grande, inclusive os meus livros que estão no Amazon, ele ainda não são todos que têm essas técnicas tão aprimoradas como eu tenho hoje. Eu tenho um livro que vai ser publicado esse ano por uma grande editora, mas por causa da pandemia ainda não tenho condições de dizer quando, mas é um livro que ele está 100% pautado nessas técnicas, né? Os livros dos meus clientes já possuem todas essas técnicas, e mediante a confiança que o James tem em alguns outros profissionais, eu fui convidada a escrever um livro, de um livro dele chamado Interlúdio, que foi um livro que fez muito sucesso, já foi publicado há 10 anos, mas é um livro sensacional, é uma história linda. E então eu vou escrever junto com outro amigo roteirista, é uma parceria, né? Nós vamos escrever juntos um longa que não sei quando estará, então, nos cinemas, né? Vamos ver. Que legal, que bacana, né? Parabéns, né, pela jornada também, quantas coisas aí. E até falando dessa jornada, né, para chegar no filme, né, por exemplo, você falou dos desafios, né? Eu creio que você elencou vários na Alemanha. Mas nessa construção, né? Então, porque você teve que desconstruir para construir, né? Então, você estava numa multinacional,
né? Como que será? Porque provavelmente no primeiro ano da multinacional você não estava, que nem eu, né? Trabalhei na multinacional, a gente não tem meio que a noção. Aí vai acontecendo um processo até que você enxerga. Nesse meio do seu processo, como que foram os desafios, né? Como que você foi vendo, caramba, eu acho que é aqui que eu vou trilhar minha carreira, o meu destino, a minha jornada. Conta um pouquinho, por favor. Tá, bom, a minha carreira em multinacional começou em 2011, quando eu voltei da Alemanha para o Brasil. Ah, tá. Eu era formada em análise de sistemas, né? Eu sou formada, graduada em análise de sistemas, mas eu tinha ficado 6 anos na Alemanha trabalhando com idiomas. Então eu voltei para o Brasil e pensei, e agora? O que que eu vou fazer? Porque quem trabalha com informática, você ficar 6 anos parado, você tem que voltar para a faculdade. E aí eu tive a ideia de tentar trabalhar como assistente executiva trilingue, porque eu tinha a experiência de ter morado na Alemanha, a compreensão de uma vivência no exterior, ela é muito importante na hora da contratação, porque, por exemplo, eu não era assistente executiva profissional, né, com experiência, mas eu tinha o idioma inglês, alemão, espanhol, e o fato de eu ter vivido na Alemanha, ter conhecido profundamente a cultura, os próprios os preconceitos, as dificuldades, o comportamento, esse foi um fator essencial na hora que a empresa me contratou. E eles também leram o meu livro, Minha Vida na Alemanha. O diretor que me contratou, ele leu o livro, ele amou, e quando ele me contratou, ele comprou, acho que 30 e poucos livros, porque ele fez questão que todos os executivos da multinacional lessem aquele livro. Ele achava importante que as pessoas tivessem o ponto de vista de uma brasileira sobre os alemães. E isso ajudou, porque uma multinacional alemã tinha acabado de comprar uma empresa brasileira. Então, eu entrei justo naquele processo de adaptação de uma empresa brasileira para entrar no formato de uma multinacional alemã. E eu participei desse processo. Foi uma empresa maravilhosa que eu trabalhei. Eu fiquei lá 2 anos. Eu me senti em casa. Foram experiências maravilhosas. Depois eu fui para outra empresa, fiquei 4 anos. E não foi tão familiar assim. Eu tive muito aprendizado, muito crescimento, mas eu não me sentia feliz. E paralelamente, desde 2011, eu sempre tive 2 trabalhos, com a multinacional e como escritora. E aquela insatisfação crescendo, mas ao mesmo tempo eu me desenvolvendo, até que chegou um momento que eu criei coragem de, não, agora vai ser só isso. E felizmente deu muito certo, né? Eu estou muito feliz, porque você trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, não tem preço. Você escrever um livro para um cliente, no caso, né, me vem à mente agora uma cliente, né, e ver uma diretora de uma multinacional. Então, assim, não é qualquer pessoa, e de repente ela chora com a própria história, né, e ela se sente grata por eu ter realizado o sonho dela. Então, isso não tem preço. Porque eu fiz o que eu amo e deixei uma pessoa muito feliz. Então, é maravilhoso. Com certeza. Que legal. Parabéns, né, novamente. Aí, bem interessante. Para você também, né, que também passou por esse processo, né? Com certeza. E você que está assistindo, nos ouvindo agora, os links da Carol estão disponíveis aí na descrição. Então, siga. Tem LinkedIn, Facebook, tem o site dela também para você entrar em contato, né, para você conhecer, inclusive... os livros, tem o site da Amazon também com todos os livros da Carol, inclusive o livro que ela se mencionou agora, Minha Vida na Alemanha, tá bom? Carol, quando a gente fala aqui da nossa metodologia, né, da alquimia da mente, a gente comenta muito sobre o poder, né, da mente. Então, por exemplo, pessoas que pensam mais positivo, que têm mais resiliência, né, que pensam com uma mente mesmo diferenciada. Você acha que isso fez toda a diferença para você enquanto você estava lá na Alemanha? E até particularmente quando você decidiu, não, agora eu vou trilhar meu caminho como escritora, roteirista? Sim, faz toda a diferença. Eu vi uma cena numa novela esses dias que eu achei muito interessante. A Glória Menezes, ela falava assim, era uma cena qualquer, e ela dizia assim, mas ninguém é feliz aos 20 anos de idade. Eu achei aquilo muito interessante porque o processo de você se tornar uma pessoa resiliente, se tornar uma pessoa otimista, ele é uma coisa, do meu ponto de vista, que ele vem com a experiência de vida, com a maturidade.
Ninguém nasce resiliente, ninguém nasce totalmente otimista, você aprende a ser. Então, assim, a gente vai apanhando e vai permitindo que a vida nos guie. A gente quer ter controle. E quando você se torna resiliente, grato, você tem pensamentos positivos, acredita que tudo vai dar certo de um jeito ou de outro, o que se chama fé. Então, isso faz toda a diferença. Quando eu morava na Alemanha, eu fui para lá, eu tinha acho que mais ou menos 27 anos, eu não tinha essa maturidade ainda, eu ainda me revoltava, eu ficava muito indignada, reclamava muito. Então, eu sofri muito com isso, porque eu acabava aumentando o meu sofrimento. Hoje não, hoje quando acontece alguma coisa, eu tenho a resiliência de aceitar, às vezes me decepciono, fico triste, mas não existe mais a revolta, né? Então, eu acho que faz toda a diferença. Não é uma coisa muito fácil de ser feita quando você é jovem, porque o jovem, ele quer lutar, ele quer brigar por tudo, ele acha que vai conseguir. E é difícil você adquirir a compreensão, a maturidade de perceber os momentos que, esse momento eu vou lutar, não, esse eu vou aceitar, porque esse não está sob meu controle. Mas faz toda a diferença. Maravilha, e é interessante, né, porque você foi traçando, né, muitas ideias sobre a mentalidade, você, né, até você falou, estava se sentiu com a solidão, né, então tem pessoas aqui que estão assistindo, nos ouvindo, que também sentem assim, então essa capacidade que você tem, né, de se reconstruir, de você pensar diferente, fora da caixinha, te deu novas possibilidades, até profissionais, né, então às vezes você foi mais de encontro aquilo que você queria, e começou a dar aula de manhã, à tarde, à noite, teve a universidade também, né? Então, uma coisa puxou a outra. Então, só fazer essa mudança, né, você conseguiu alterar aí a sua jornada, que estava um pouco triste, né, vamos dizer assim, mas sozinha, mas ao mesmo tempo conseguiu se tornar inesquecível, né? A gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu sempre faço muitas anotações, eu estou no caderno, sempre falo isso. Esse caderno. Sim, né? Porque a gente aprende pra caramba. E eu sempre pergunto, né, para os entrevistados, para as entrevistadas, uma dica final, né? Então, eu gostaria de que você possibilitasse para a gente, né, uma dica aí, como você é escritora, roteirista, que você poderia passar para alguém que quer escrever um livro, ou mesmo expressar suas ideias de uma maneira melhor? A casa é sua, pode falar. Bom, a pessoa, toda história, ela é importante, toda história, ela é bonita, né? E todo mundo tem uma história de vida. Quando você vê grandes filmes, né? Você vê que nem todo mundo precisa ser famoso, rico, lindo, maravilhoso para ter uma bela história. Porque a história que encanta é aquela que tem superação, né? Uma pessoa que perdeu um filho, que perdeu um pai, perdeu uma mãe, até a história de um estrangeiro que mudou de país e se desconectou de tudo. Então, a pessoa ela tem que acreditar na própria história, que a história dela ela é importante, ela é bonita, ela só tem que ser contada de uma maneira que encante. Porque quando algum cliente chega para mim, às vezes ele chega e ele quer me contar tudo de lindo que ele já tem na vida dele, que hoje ele é uma pessoa boa, uma pessoa que tem resiliência. Eu falo, não, mas eu preciso entender o processo antes disso. Porque uma história, para ela ser bonita, ela tem que ter a superação. Então, assim, hoje eu sou rico, milionário, tenho tudo o que eu sempre sonhei, tá? Mas o que você passou na sua vida que para merecer tudo isso, para ter aquele caminho de transformação, de superação? Como você mencionou aí agora há pouco, você mencionou de uma forma que eu achei muito bonita, né? Que eu consegui ser maleável, flexível para dar a volta por cima várias vezes. Então, quando a gente vai contar uma história, escrever um livro, seja um filme, o importante, mais importante do que mostrar que, né, você é maravilhoso hoje, seja o que for, o que não era maravilhoso, o que era ruim, quais eram os problemas. É ali que a história chama atenção, que o telespectador ou o leitor ele se conecta com a gente de uma forma emocional, que ele começa a torcer por você. Maravilha. Nossa, excelente, hein, Carol? Notei aqui, agradeço demais, né, gratidão, né, pela sua disponibilidade aqui com a gente, com certeza foram lições, né, são lições valiosas. Para quem está assistindo ou ouvindo a gente, clique nos links, vale muito a pena você seguir a partir de agora, Carolina Villanova, né, com certeza vão trazer aí
novas ideias, principalmente você que quer escrever um livro, né, você ser mentorado aí pela Carol, ou mesmo conhecer melhor como que pode fazer isso se tornar real, porque talvez é isso que está faltando para você, acreditar na sua própria história, né, até do jeito que você bem colocou. Carol, gratidão por você ter participado aqui da entrevista. Diego, eu que agradeço. O tempo voou, foi super gostoso, você é muito querido, agradeço pelo convite e estou aberta aí sempre que precisar. Muito obrigada. Gratidão, pessoal. Agradeço vocês aqui no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, no site ou mesmo no YouTube. A gente vai se falando. Muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais entrevistas. Até logo. Tchau, tchau.